arte está num caderninho comprado numa papelaria barata, onde o menor sinal de poeira já era motivo para uma reportagem. Faltou eu fazer aquilo que eu realmente sonhava, não aquilo que a pauta pedia. Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível, depois de todo o sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. Para ele, arte e espiritualidade andam lado a lado. A nossa entrevista de hoje é com o ator e diretor Renato Prieto. Renato, muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina. O que veio primeiro, o seu interesse pela arte ou pela espiritualidade? Acho que tudo começa junto, né? Eu acho que não tem uma coisa separada da outra. Claro que o fato de ter um conhecimento ou uma ligação com os assuntos da espiritualidade, você acaba tendo esse conhecimento dentro de casa, com as pessoas, com a convivência com os pais, o material que você recebe das pessoas que já estão por aí, avós. A arte exige que você vá para faculdades, que faça universidade, que você estude, que você se prepare, que faça aula de voz, de canto, clássico, jazz, sapateado, enfim, todas essas coisas que eu fiz. Mas eu acho que as coisas nunca deixaram de caminhar de uma certa forma juntos, porque eu sempre quis me espiritualizar e compreender de onde eu tinha vindo, o que eu estava fazendo por aqui para onde é que eu vou, e ao mesmo tempo eu queria me expressar para as pessoas pelo caminho das artes. Encontrei, todas as saídas foram se abrindo na minha frente e eu fui aproveitando as oportunidades. Mas como foram suas experiências iniciais com a espiritualidade? Assim, você teve uma experiência logo desde cedo, né? Sim, porque quando eu tinha 2 meses de idade ou 3 meses de idade, por aí, eu nunca tenho certeza exatamente desse período, se é 2 ou 3 meses, porque a mamãe já desencarnou, minha tia que estava junto também, mas eu fui acometido de uma doença grave, todos os médicos e especialistas não encontraram saída, não encontraram soluções, e eu morava numa casa, fora um pouco da rua, e a casa tinha uma varanda toda gradeada, toda fechada, e a mamãe guardava a chave no alto para que os meus irmãos mais novos, né, não corressem o risco de sair por ali, tinha um lago perto. E uma pessoa apareceu na varanda da casa e disse para a mamãe que estava ali para apresentar uma solução para os problemas que eu estava passando. Deu ela uma receita, mamãe guardou, porque eram 3 ou 4 coisas, alguém chamou por ela dentro de casa, mamãe se virou, quando se voltou a mulher já não estava mais na frente dela. Então mamãe resolveu colocar em prática aquela receita. E segundo ela, eu ficaria bom a partir do 3º ou 4º dia e a partir daí eu não teria mais problema. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu cresci ouvindo que eu tinha um anjo da guarda, um amigo, alguém, e o nome dela era Noêmia, porque ela se apresentou para a mamãe, o nome dela era Noêmia. E a partir daí eu comecei sempre a lidar com isso, tipo, se eu precisava de alguma coisa, eu tinha uma amiga chamada Noêmia. E a mamãe sempre falava isso, fala com sua amiga Noêmia. E a varanda estava fechada a chave, a mamãe estava na porta, a mulher não tem por onde ter escapado, por ela não foi, pelo portão não tinha. Tinha a grade do teto até o chão, e a mulher, segundo a mamãe, era simpática, dócil, gentil, harmoniosa. E ela pôs em prática aquela pagelança, eram folhas, era um material que ela colheu na natureza. Ela inclusive falou para a mulher que ela não sabia como encontrar aquilo. E ela disse que não se preocupasse, que quem cuidava de mim sabia onde encontrar. E a moça realmente achou essas ervas, foi feito esses medicamentos e eu estou aqui falando com você. Então o assunto de espiritualidade vem desde cedo. Você é capixaba. Como é que foi essa decisão de sair do Espírito Santo para vir para o Rio? Já foi para estudar arte? Sim, mas desde jovem eu fui chamado para fazer comerciais. Mas especificamente existia uma bicicleta, que eu não sei se existe hoje, chamada Monarch. Essa Monarch, ela patrocinava um quadro dentro de um programa na televisão em que eu era o apresentador. E aí eu comecei a gravar jingles, eu comecei a gravar programas para televisão e comecei também, ao mesmo tempo, viajar pelo Espírito Santo, porque eu me tornei conhecido por causa da participação em televisão, essa coisa toda. Então, mas chegou um momento que eu achei que fazia falta, muita falta, eu não ter mais conhecimentos da escolha que eu tinha feito. Então, aí decidi que poderia ser Rio, São Paulo ou um outro lugar do mundo. Escolhi Rio de Janeiro, porque eu fui criado perto do mar, então eu quis ficar por aqui, mas eu tenho um carinho muito grande por todo o Brasil, mas por São Paulo, a maneira como
o paulista encara o profissionalismo, eu gosto muito. Você acha que você consegue separar o seu trabalho de ator de um artista propagador de uma religião? Totalmente, até porque, veja só, as coisas vieram juntas. Quando eu me tornei um profissional das artes, quando eu comecei a fazer faculdade de artes cênicas, quando eu comecei a estudar, quando eu fiz um curso com Grotowski, quando eu conheci Robert Lewis do Hector's Studios, quando eu me preparei academicamente para a minha profissão, a filosofia espírita era uma opção da minha vida particular. Não é? Eu não levo ela para lá, para cá. Eu tenho as minhas reuniões, os lugares que eu frequento, e é possível separar sim. Claro que ao fazer um filme ou um espetáculo dentro daquela temática, com o conhecimento que eu tenho, é muito mais fácil, porque eu sei exatamente do que eu estou falando. Mas eu procuro me acautelar muito de, por exemplo, eu estou aqui para fazer um trabalho e não justifica nenhuma outra coisa que não seja profissional, bem feito, com qualificação, que tenha uma boa luz, um bom som, um bom texto, bons atores. Eu não faria um trabalho que não tivesse um comprometimento com o profissionalismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Eu fiz agora recentemente um espetáculo que eu fiz durante 4 anos e foi o único espetáculo em 2016 escolhido para fazer a temporada fora do Brasil. Foi um Encontros Impossíveis. Texto do Rodrigo Fonseca, que é um dos críticos mais respeitados do cinema, direção de um jovem cineasta e diretor de teatro, Gustavo Gelmini, e esse espetáculo fez um sucesso arrebatador na Broadway. Por quê? Porque você tinha ali um elenco de qualificado, você tinha técnica, você tinha um trabalho de criação do Todd, na parte de grafismo. Na hora que eu comecei, que todo mundo foi para o teatro pela curiosidade, você há de convir que se eu não mostrasse serviço, o público seria decrescente. Se o público foi em ordem crescente, um dia foi 400 pessoas, um dia virou 50 mil pessoas, um dia virou 100 mil, 1 milhão, 2, 3, 4. Milhões. Agora está em 6 milhões, 400 e poucas mil pessoas que me assistiram no teatro. E se ele não para de subir, eu devo estar fazendo alguma coisa de forma correta, entendeu? O cara, quando ele chega no teatro, eu sempre digo, a giripoca vai comer. Tem que ter equipe boa, equipe técnica de qualidade, não é? Você está falando porque você me viu conversando com o técnico sobre o microfone, né? Os microfones têm que ser os melhores que existem, o trabalho dos técnicos, dos atores, tudo tem que funcionar muito bem. Não é justo não premiar a presença do público com qualificação. Agora, no meio dessa qualificação tem a temática que eu gosto muito. Reencarnação, vida após a morte, outras vidas. Você falou dessa peça Encontros Impossíveis. Como é que nasceu essa temática e por quê? Como foi a escolha dos personagens? Por exemplo, escolher Freud, Merlin? Tá. Bom, ali dentro do espetáculo tem alguns personagens que eu tenho uma simpatia muito grande e tem alguns que foram escolhidos pelo Gustavo Gelmini, alguns pelo Rodrigo Fonseca. Então, na sequência, você tem Freud, você tem Gandhi, Judy Garland, Martin Luther King, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Carmen Miranda, Chico Xavier, Teresa de Calcutá. Alguns eles escolheram, alguns eu dei ideia. E aí esses personagens todos eram dublados por vozes brasileiras compatíveis às suas vozes. E Rodrigo escreveu uma história de que acontecia uma situação dentro de um local em que esses personagens, com o uso de tecnologia, iam entrando no palco para trazer ele para uma realidade. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só descobre o que está acontecendo faltando 15, 20 minutos para o espetáculo. E a plateia toda junta faz... Mas eram encontros que você gostaria de ter tido? Alguns sim. Adoraria ter as conversas com o Freud. Eu gosto muito de assuntos nessa região. Gostaria muito de ouvir a Marilyn Monroe falar para mim as coisas que ela fala em cena, as palavras do Chico. É bonito o espetáculo, a história é bem escrita, bem dirigida, bem bacana. No palco tem mais um ator comigo, que é o Vitor Meirelles. Adão, à primeira vista, era um retrato de sua fervilhante e conturbada mente. Aparentava não ter vaidade alguma e de uma pureza exposta vulnerável. Eu fiz o possível, faltou o impossível. Faltou eu estar na Alemanha quando o muro de Berlim caiu. Renato, você está sempre em cartaz, né? São aí mais de 14 espetáculos. Como é que você vê essa relação do mercado cultural com os patrocínios, com as leis de incentivo? Como você trabalha? Você vive de patrocínio, você vive de bilheteria? Qual a sua relação? Se você observar bem, toda a geração antes de nós não tinha esse negócio de lei. O cara ia no banco,
empenhava o seu carro, o seu apartamento, ele recebia ali aquela quantia em dinheiro, montava o espetáculo, viajava o Brasil, recolhia o dinheiro, pagava a dívida, quitava e se preparava para uma próxima. Entendeu? Eu não sou dependente de lei nenhuma. Todos os meus projetos são colocados nas leis vigentes do nosso país, mas eu não me faço dependente de nenhuma delas, entendeu? Eu tenho vários amigos que gostam do que eu faço, respeitam o que eu faço, e se necessário eu vou até essas pessoas. Mas quando eu estou em temporada, como no caso da peça que nós falamos, Encontros Impossíveis, 4 anos em cartaz, apresentações fora do Brasil. Então eu sempre oriento a produção para que, por exemplo, se separe uma parte daquilo ali e vai se colocando numa conta e deixa aquele dinheiro. Esse dinheiro tem que gerar, digamos, um novo trabalho, uma nova possibilidade. Normalmente tem sido possível, até hoje tem sido possível, entendeu? Por causa do sucesso. Landra, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser... Que eu sou alguma coisa, eu estou. Né? Sucesso é você estar, ele passa. Eu nunca me apeguei a nada disso. Eu sempre respeitei e sempre fui absolutamente grato a tudo que a vida me deu de presente relacionado ao sucesso. A televisão eu fui contratado há alguns anos, fiz vários trabalhos, sou muito grato, mas aquela indústria que não para e que não dá tempo de você estudar, pensar, parar, bater um texto com um colega com mais tempo, aquilo me incomodava um pouco, o teatro é mais artesanal, o cinema também. E o mercado, ele foi me absorvendo e me levando adiante, entendeu? Então, eu nunca tive problema nenhum, eu estou preparado para todas as formas de exercício e me manifestar com o meu trabalho. E o seu processo de criação é o mesmo no teatro, no cinema? Por exemplo, para construir o André Luiz, você usou alguma técnica, algum conhecimento seu do espiritismo para fazer essa construção? Fui muito ajudado, teve um treinador o tempo todo comigo, o Christian Duvort. Eu tive um diretor super dócil que colaborava comigo o tempo todo, que me intuía, me ajudava, que é o Wagner de Assis. A Yafa Brits, que produziu Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, o Divan e outros filmes, Irmã Dulce. Ela também, esse pessoal foi me orientando, mas o Christian Duvort me ajudou mais ali. O meu processo é de concentração e de isolamento. Eu fico isolado, fico em casa, quero ler o texto, vou para o meu quarto, não quero ser perturbado. Enquanto aquilo não estiver orgânico, eu não paro. Eu acho que o trabalho só funciona bem quando ele está orgânico, quando ele é orgânico. No caso da religião espírita que você falou, esses temas da reencarnação, você acha que as pessoas estão mais interessadas ou é um tema que instiga a audiência? Eu acho que instiga, não sei se é audiência, mas instiga, e acho que as pessoas estão nessa busca. Porque você nasce, cresce, se for inteligente, evolui, vai ter que morrer, ou desencarnar, como eu chamo. Ou você nasce, cresce, vai ficar fazendo turismo no corpo e vai ter que desencarnar. Eu acho melhor você tentar saber por que é tudo isso, por que tudo é assim, por que as pessoas chegam aqui e vão embora, por que vão embora. Eu acho melhor você adquirir conhecimento sobre isso, você entendeu? E acho que o ser humano está muito buscando isso hoje em dia, isso é bom. Isso é bom. Quanto mais as pessoas puderem viver em paz, viverem felizes, ótimo. Quer dizer, o fato de eu frequentar uma reunião, o fato de eu conhecer a doutrina, o fato de eu estudar o meu trabalho, por exemplo, eu também faço terapia cognitiva. Eu não tenho apego a nada, nada meu eu tenho apego. As minhas coisas todas são colocadas à disposição de todos. Eu não tenho apego a nada material. Para quê? Por quê? Eu vou embora, quero ir bem.
Agora, por abordar essa temática, né, tá tão dentro disso, você já teve algum processo, passou por alguma situação mediúnica em alguma preparação de espetáculo? Ah, mas esse foi um cuidado que eu tomei o tempo todo. Aí eu digo para você que eu tomei esse cuidado com os meus amigos espirituais. Como? Eu estou dentro do teatro para cumprir uma função. Aquela função. Não tem que ter interferência de nenhum tipo de outra coisa que não seja aquela função. Claro que eu sei que eu estou ali protegido, que eu estou ali ajudado, que eu posso estar ali, que eu estou ali amparado. Mas naquele momento, durante um set de filmagem ou no teatro, eu estou ali para cumprir aquela função. O que eu digo é, por favor, me protejam, cuidem de mim. Mas eu tenho que estar focado no texto, né? Não tem justificativa que não seja outro estar ali. Então eu fiz uma espécie de trato com os meus amigos espirituais. Essa função, eu tenho que estar focado. E sempre teve respeito. E nem poderia ser de outra maneira. Nem poderia. Estou ali fazendo um filme em que o custo operacional dele é 5, 10 milhões de dólares. Eu vou dizer, desculpa, eu não sei o texto porque eu tenho essa escolha filosófica ou religiosa. Não tem, não justifica. É do it, faça, né? O cara quer ver o teu trabalho. Então eu sou focado, muito focado no que eu vou fazer, disciplinado. Por isso eu fui avançando. Né, eu fui abrindo novos horizontes. Você sempre tem uma ajuda assistencial, né, com seus projetos, está sempre ajudando instituições de caridade, filantrópicas. Você acha que isso é um pressuposto de trabalhar com essa religião, também ter esse lado assistencial, ou isso é opcional? Não, opcional. Opcional. Como eu criei uma coisa há mais de 20 e tantos anos atrás, que você e todo mundo deve ter visto pouco. Fui eu que inventei essa história. Eu dizia, o público chega no teatro, paga o ingresso, aplaude você no final, vai embora e não tem o direito de dizer para você o que ele pensa? Ele tem que dizer. E disse para os colegas em cena, quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Na hora dos agradecimentos finais, eu agradecia, pegava a primeira escada, passava no meio do público e ficava fora do teatro. Então todo mundo que ia embora tinha que passar por mim. Podendo dizer o que quisesse, fazer uma foto, conversar, fazer uma pergunta, o que ele quisesse. Eu mantenho isso até hoje. E o público, mesmo com todo o sucesso que eu fui fazendo, o público diz, Renato, esse é o seu diferencial. Mesmo com todo o sucesso que você faz, você continua mantendo a mesma coisa. Eu mantenho isso o tempo todo. E acho também que não seria justo eu chegar numa cidade, conhecer uma pessoa naquela cidade, como eu conheço hoje muitas, que cuida de ONGs, trabalhos de rua, recolhimento de menores necessitados, hospitais variados, orfanatos, asilos, e aquela bilheteria daquela cidade render um lucro X e aquela cidade não ser beneficiada, contemplada com uma parte daquela bilheteria. Então, hoje, eu faço isso em todas as cidades que eu vou, eventualmente é um trabalho de uma produção ali e tal. E já passou o número, é superior a 2.500 instituições que não fecharam as portas ou abriram as portas para continuar atendendo os menos favorecidos. É opção. Eu fico feliz em fazer isso. Ninguém me manda fazer. Eu fico muito feliz. Me dá uma alegria muito, muito, muito grande quando eu saio da cidade e a pessoa me dá um abraço e diz a instituição vai sobreviver em melhores condições por mais 1, 2, 3 meses. Eu é que fico feliz. Então é uma opção, sim. Tá bom, Renato, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Prazer meu, eu que agradeço pelo carinho de vocês.